Eu vou fazer uma análise da canção La Cumbia Boliviana, que tem esse nome mesmo, esse artigo aí, né, a Cumbia Boliviana, que ela foi lançada agora esse ano, e articular essa cúmbia boliviana, todo esse fenômeno midiático, com a crise que a Bolívia tem vivido desde 2019. Né? Muito bem. Eu acho que um primeiro ponto para a gente contextualizar é o que é cúmbia, né? Cúmbia é um ritmo de origem afro-colombiana, né? É outro país, né? Às vezes as pessoas confundem, me chamam de Colômbia. É outro país, né? Uma música colombiana. A gente fala que é afro-colombiana, mas ela tem elementos indígenas, elementos espanhóis, mas ela está dentro de uma dinâmica de manifestações afro na Colômbia. Vem da região do Caribe, né? Um país muito diverso, mas ela vem daquela região do Caribe. E os primeiros registros, assim, documentos da existência da cumbia são no século XIX. No entanto, ela se consolida como um gênero relevante e que se alastra pelo país no século XX. Nos anos 40 e 50, ela passa por um processo de modernização, urbanização, orquestras começam a tocar, há essa influência desse formato orquestral, né, europeu e também da música cubana. Nos anos 60, a gente chega a outros formatos de bandas mais pop, até a gente chegar numa espécie de cumbia de exportação. Essa cumbia de exportação, que ela vem dessa filtragem desses vários elementos, ela se alastra pela América Latina. Ela vai para todos os lugares da América Latina, praticamente, até o Brasil, ali a parte do norte, né? A parte amazônica, ela chega. E é muito interessante porque ela gera versões locais. A cumbia é um gênero que me chama muita atenção por isso, e não só de mim, mas de outros autores, né? Ela tem essa flexibilidade de continuar se chamando cúmbia, mas se incorporar às identidades nacionais. Então, um argentino expatriado, né, ele vai para os Estados Unidos trabalhar, por exemplo, ele vai se juntar com outros argentinos para ouvir cúmbia, para se lembrar da Argentina. Tem até trabalhos muito interessantes sobre imigrantes mexicanos nos Estados Unidos e a cena deles de cúmbia. Então, assim, a cúmbia parece que ela incorpora elementos locais e se integra à identidade nacional. E é muito interessante porque você pega o samba, por exemplo. O samba é maravilhoso e ele levou o Brasil para ser conhecido no mundo inteiro, né? A música brasileira. Você pode ter uma banda maravilhosa de samba no Japão. Só que vai sempre remeter à brasilidade. Você não vai ter japoneses que vão se reunir. Pode ser que tenha, mas a gente está falando de maneira mais geral, né? Não vai ter japoneses que estão morando na Europa e vão ouvir samba para se lembrar do Japão, né? Sim, claro que eu fui longe, fui em outro continente, mas a cumbia tem isso, de se integrar à identidade dos países. Os peruanos têm muito orgulho da cumbia deles, os equatorianos, os chilenos, né? Então, a gente continua. A cúmbia, gente, então ela é extremamente variada, pelo fato dela ter circulado. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma cúmbia. Isso aqui é o mais próximo da cúmbia de raiz. Deu para ouvir direitinho, gente? Ótimo. Então, continua. Isso aqui já é a cúmbia de orquestra, que é outro formato. Perdão. Uma cúmbia de orquestra, uma orquestra argentina fazendo a cúmbia de orquestra colombiana. São muitas variações. Isso aqui é uma cúmbia peruana. Eu amo esse grupo, é isso que eu via quando eu visitava minha família na Bolívia. Eles ficavam no hotel. Minha avó tem um hotel numa região bem popular, no hipercentro, assim. Esse grupo ficava lá na minha avó, assim. Foi muito interessante, aprendi muito cumbia com eles. Vamos lá. Aqui é uma cúmbia argentina, eletrônica. Vamos lá.
Perdão, versão de uma música de um canadense, mas por um grupo argentino. Gente, tudo isso é cúmbia. E tudo isso é muito diferente mesmo, e faz parte. Na minha vida de músico também, às vezes bolivianos vêm para me ver tocando cúmbia aqui no Brasil, e a gente toca mais uma cúmbia de orquestra, eles até acham um pouco diferente, porque o que se entende por cúmbia na Bolívia é uma coisa, no México é outra, na Argentina é outra. Então há toda uma variação. E aí a gente chega na Bolívia, La Cúmbia Boliviana. Né? Aqui eu não estou falando da música, aqui eu estou falando de como o gênero foi incorporado no país. Foi incorporado há bastante tempo, algumas décadas, e ganhou as colorações da Bolívia. Essa influência da música andina. Aqui vocês podem ver o charango, vocês veem que as dançarinas usam as roupas típicas da Bolívia. E claro, não necessariamente sempre vão usar essas roupas ou ter o charango, mas já existe uma linguagem de cúmbia colombiana, de cúmbia boliviana. E ela se integrou à paisagem sonora. Essa rua de La Paz, esse senhor aqui, não sei quantos quarteirões ele andou aqui, mas provavelmente ele ouviu mais de uma caixa de som tocando cúmbia. Na cidade inteira toca cúmbia. Talvez na área turística nem tanto, mas na La Paz, assim, dos passeños, é cúmbia o tempo inteiro. E aí a gente chega no objeto de análise, né? Chama La Cúmbia Boliviana. Foi lançado no dia 6 de agosto, que é quando a gente celebra a independência da Bolívia, e tem toda essa pretensão de colocar um artigo, né? Se propor a falar o que é a cúmbia boliviana, né? Apesar da letra não falar nada disso, mas a música ela incorpora de forma sonora vários elementos da Bolívia e de forma visual também no videoclipe, né? Vários elementos símbolos da Bolívia. Para vocês terem ideia, a capa do single é isso aqui, é o brasão que está na bandeira. E o brasão incorpora, assim, ele reúne vários símbolos, né? As próprias cores da bandeira, a flor da cantuta, que tem as cores da Bolívia, tem a lhama aqui representando os Andes, o coqueiro representando as áreas das planícies, o côndor, a folha de coca, e por aí vai. Isso aqui foi alguns dias antes do lançamento. O lançamento foi no dia 6 de agosto. É um dos maiores hit pops da Bolívia, né? Ele, na primeira semana, chegou a quase 3 milhões de visualizações. Gente, a Bolívia tem 9 milhões de pessoas. E lá o acesso à internet é ainda mais prejudicado do que no Brasil. Foi em primeiro lugar no YouTube por 2 meses, né? Até o momento, ainda está no top 5. Em todos os tocadores Deezer, Spotify, Apple, que não são tão relevantes na Bolívia quanto no Brasil, também alcançou as paradas, né? Os primeiros lugares. O impacto midiático de jornais, redes sociais, influencers, foi absurdo. Foi absurdo. Isso saiu em todos os jornais, grandes jornais bolivianos. Não vou analisar exatamente esses jornais, mas eu quero conseguir conectar esse fenômeno, especialmente de redes sociais, da música, com esse contexto boliviano. Quem que é a pessoa? Bonilov, né? Ele se chama, na verdade, Oscar Mario Paz Hurtado, é um boliviano de 30 anos. Ele é nascido em Santa Cruz, no Oriente Boliviano. Guardem essa informação, Oriente Boliviano, isso é muito importante. Guardem também essa imagem dele tomando tererê. É isso que vocês pensam quando vocês falam assim, vou para a Bolívia, vou tomar tererê? Pensem nisso. Foi uma celebridade infantil nos anos 2000, depois ele passou a adolescência em Porto Rico e voltou para a Bolívia, depois de formado, né? Ter estudado lá. Ele faz tudo. Ele é produtor, cantor, compositor, e ele trabalha num esquema de soltar singles. Ele não tem um disco. Mas ele soltou 3 singles assim que foram hits na Bolívia, né? Talvez ele não seja o maior ainda, porque tem músicas bolivianas que foram para fora. Chorando Se Foi, né? Ficou mais famoso a versão do Kaoma. Tem a Bomba, que talvez seja o maior ritmo da Bolívia. Não é do Braga Boys, tá, gente? Para Bailar Este Es Una Bomba é uma música boliviana. El Condor Passa, mas que ninguém sabe se é boliviana, chilena, peruana, é do folclore, né? Paul Simon gravou, né? Mas assim, ele seria um dos maiores hitmakers da Bolívia já, nesse momento, né? Apesar dessa música ter sido mais local o impacto. Saiu um pouco ali para Paraguai, algumas outras regiões também, né? Especialmente nas comunidades. Como que é a música? É uma cúmbia de andamento acelerado, em torno de 100 BPM, o que configura uma cúmbia muito moderna, bem longe da cúmbia de raiz colombiana. O arranjo é eletrônico, com um forte acento na cabeça do tempo. Isso parece uma formalidade, mas isso é muito importante, gente.
Uma das marcas da cúmbia, quando sai da Colômbia, é a mudança desse acento. A cúmbia colombiana é assim, né? A cúmbia de fora, especialmente argentina, é... Até tem alguma coisa no contratempo, nesse mas isso vai sumindo. Incorpora o charango, né, que é um instrumento de cordas, que é símbolo da música boliviana, e tem uma sonoridade muito próxima da cumbia bilheira. Cumbia bilheira é a cumbia das favelas argentinas, né? Então tem essa sonoridade próxima, tem um pouco dos fraseados bem andinos, o que tem tudo a ver com a cumbia bilheira, né, gente? Porque quem mora nas favelas argentinas? Pessoas pobres argentinas, nas bilhas, e imigrantes peruanos e bolivianos. Então, assim, a coisa é tão misturada, né, que a cumbia bilheira deve muito a uma estética peruana e boliviana, né? Então, ela já se forma não sendo aquela coisa pura argentina, até porque não existe essa pureza, né? Quando a gente fala de cultura. Até porque a cúmbia nasceu na Colômbia. Videoclipe. O videoclipe foi gravado em Santa Cruz, que está no Oriente, uma região baixa, quente da Bolívia, com a presença de amigos, vários influencers, fãs. No meio da pandemia, uma bagunça danada, assim, a gravação do clipe. Tem vários símbolos nacionais, cores da bandeira, muita camisa da seleção, chapéus, roupas, alguns acessórios de diferentes regiões da Bolívia, quase como cotas. Tem uma Cholita Passenha, que é aquela mulher que se veste com aquelas roupas típicas, que eu acho que é bem conhecido no Brasil. Tem o charango, né? Os personagens. Tem o chapaco, que é do sul da Bolívia, que usa bombacha, se parece ao argentino, né? E várias referências a outros lugares da Bolívia, né? O charango aparece lá também. Tem um brasão tatuado no corpo. Esse rapaz, ele tatuou o corpo inteiro com símbolos da Bolívia. Ele tem um côndor nas costas. Ele tem Inti, que é um deus inca, nas costas, né? É muito louco, assim, esse ufanismo dele, esse patriotismo. Eu não... Quem sou eu para julgar a pessoa, né? Mas é interessante observar como que tem todo o próprio corpo dele usado como um símbolo nacional, né? Vamos para o clipe aqui. Vocês podem ver aqui o brasão. Eu vou passar rapidamente aqui, não vai dar para ver a música como um todo, né? Seu áudio tá... Obrigado. Áudio. Valeu. Tem até, eu falei que tem até as aeromoças da companhia lá boliviana, da boa, Boliviana Airlines, né? Então tem várias coisas que remetem ao país. Só que para mim, esse clipe é o de menos. O que mais me chamou a atenção é que alguns dias antes, mais ou menos umas 2 semanas antes, vazou, né? Um trechinho da música, e as pessoas já começaram a fazer um movimento no TikTok e no Instagram absurdo, de dançar, de fazer dancinhas, de dançar a música usando algum símbolo boliviano, por exemplo, aqui o Marcelo Moreno, que vocês devem conhecer, que é um esquema parecido com o meu, né? Ele já foi da seleção de base da seleção brasileira e depois ele foi jogar na seleção boliviana. Marcelo Moreno com a camisa, uma moça com uma roupa típica da Bolívia, a charanguista tocando essa música no charango, uma criança usando o chulho, que é o gorrinho, os influencers fazendo esses reacts, né? Todo o movimento em torno dessa música. Tem aqui no programa de televisão, ele dando um beijo na apresentadora no meio da pandemia, gente, que loucura. Mas, assim, foi um movimento, assim,
assustador de uma movimentação midiática em torno dessa música. E, assim, só dando um extrato, assim, um pouco do que aparece no TikTok, né? Não dá para trazer mais coisa, mas assim, não sei se vocês conseguem ver que tem um montinho na boca desse moço. São trabalhadores de Santa Cruz, da região tropical que a gente fala, né? É o jeito de falar lá, porque tudo está nos trópicos, né? Mas região quente da Bolívia, só que mascando a folha de coca, que é mais usada em outras regiões da Bolívia. Então, assim, você tem uma coisa assim de usar símbolos nacionais, ele dança com a folha de coca na boca. Aí tem essa moça dançando com a camisa de seleção. Essa aqui é a dancinha original, porque o cara, além de compor, arranjar, etc., ele também faz as coreografias. Os outros moços foram mais criativos que a moça, né? Muito bem. De todo esse material que eu trouxe aqui para vocês, peraí, que eu acho que eu pulei uma coisa que era muito importante de mostrar. Ô, gente, cadê? Eu quero achar essa imagem. Todo esse material, o que mais me interessou, assim, foi a ideia da Bolívia Unida que ele lança. Ele tem quase um discurso político. Em algum momento, lá no passado, ele apoiou políticos, mas no momento ele não está dando nome aos bois. Mas ele fala muito de união da Bolívia. Isso aqui foi soltado alguns dias antes da música sair. Basicamente, isso aqui é o morador, né, o habitante da região andina da Bolívia, do Ocidente, e esse aqui está vestido como habitante da região oriental da Bolívia, Oriente. Então ele coloca eles muito felizes, muito unidos, né? É muita pretensão. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Vamos lá. Um dos pontos de ser tão pretensiosa essa união é que a Bolívia está ainda muito machucada da crise de 2019. Na verdade, a Bolívia é machucada pela sua história como um todo. Mas a crise de 2019, as feridas dela estão presentes e elas não assim, muita gente que cometeu crimes, assassinos estão impunes ainda. A Bolívia está completamente dividida, a Bolívia está completamente rachada e trincada nos seus vários lados, assim, né? Então, eu vou tentar trazer um pouquinho mais desse contexto para entender o quão pretensiosa é essa música e o quanto que, de alguma forma, ela se insere nesse jogo político e identitário. Primeiro ponto que eu gostaria de te mostrar aqui, contextualizar, esse aqui é um mapa da Bolívia, né? Aqui está muito dividido o Ocidente e o Oriente. Hoje em dia a gente chama o Ocidente de Colhas e o Oriente de Cambas. Aqui tem um pequeno problema nesse mapa, que eles colocaram Tarija como Oriente, mas Tarija é Sul, e Tarija a gente chama de Tiapacos, que eles têm uma identidade já mais próxima da Argentina, produzem vinho, né? Tem a coisa do churrasco, mas vamos lá. A principal divisão entre Oriente e Ocidente. Essa divisão, gente, essa treta, ela vem de muito tempo atrás. Por que a gente chama os habitantes do Ocidente de colhas? Durante o Império Inca, olha que loucura. Gente, não vou voltar essa história toda não, mas é importante trazer isso. Durante o Império Inca, quando essa região aqui dos Andes bolivianos foram conquistadas, né? Havia um dos grupos indígenas aimaras que existiam aqui, eram os colhas. Então, toda essa região foi chamada de Colhassuyo. Essa outra região aqui do norte é o Antissuyo. Está no Peru também o Antissuyo, que é a região amazônica, dos povos da floresta. E a identidade dessas duas regiões, ela sempre viveu numa fricção, porque houve guerras, houve conquistas, houve comércio, houve alianças, e houve também uma mútua afetação. Então, por exemplo, a folha de coca, que é muito consumida aqui no Ocidente, ela é de origem amazônica. A folha de coca é um parente da catuaba. Então, assim, se não fosse pelo contato com a floresta, a folha de coca não estaria sendo produzida aqui nos vales. Também, muito alto, não dá para produzir a folha de coca. É aqui na região dos vales. Então, os Antes, além de nos darem a folha de coca, várias outras mitologias e conhecimentos, nos deram, por exemplo, o nome da Cordilheira dos Andes.
é como se fosse a Cordilheira dos Amazônicos. Então sempre houve essa fricção e esse contato mútuo. Só que também essa fricção sempre foi contenciosa, né? Muito bem. Como que a gente atualiza isso, dando um salto já para a República Boliviana? Houve muitos capítulos desde então. A Bolívia se constituiu muito em torno da mineração, que fica nessa parte aqui, Potosí, Oruro. Então sempre houve uma hegemonia econômica e política aqui do Ocidente. Os colhas, que a gente acaba usando isso para todo mundo, mesmo para os brancos, hoje em dia, né, os colhas sempre tiveram esse predomínio. Hoje, esse poder econômico é decadente, porque deste lado aqui cresce um agronegócio, especialmente aqui na região de Santa Cruz e Beni. É um agronegócio, oligarquias agrárias brancas que querem ter mais poder político. E mesmo com o Evo Morales no poder, continua a hegemonia do Ocidente. Não é o mesmo colha de antes, não é aquela elite branca e mestiça de antes, agora é uma elite indígena que dialoga com essa elite branca e mestiça. Os brancos e mestiços não estão de fora, de forma alguma. E há, gente, aqui no Brasil especialmente, a gente vê nos veículos mais de esquerda, inclusive, uma narrativa fácil e a narrativa errada, de que o Ocidente boliviano é indígena e o Oriente é branco. Não, gente. O Oriente boliviano inclui a Amazônia, o Pantanal, inclui toda uma região que aqui no Brasil é totalmente considerada indígena. Inclusive nos estereótipos do que é o indígena, esses aqui vocês reconheceriam mais como indígena do que esse daqui. Assim, estereótipo no Brasil, e, assim, nós reconhecemos, né? A gente é atacado por estereótipos o tempo inteiro. O que acontece é que essas oligarquias agrárias, elas tentam se aproveitar de alguns aspectos identitários da Guaranis e de outros povos aqui do Oriente para, de alguma maneira, se contrapor ao Ocidente, né? Que foi dominante durante muito tempo e que mesmo os brancos construíram uma identidade ligada aos povos indígenas daqui. É muito pretensioso ele trazer, ele promover, eu acho que pode ser até bonito, a gente pode pensar de uma maneira mais inocente, vamos unir a Bolívia, mas a gente está falando de uma treta, gente, que vem do Império Inca ou de antes, né? Muito bem. Então a gente fala um pouco dessa configuração regional e agora a gente chega mais perto aqui do momento que a Bolívia está vivendo agora. Eu já estou aqui nos finalmente, tá, gente? A gente teve, né, uma refundação do Estado boliviano, quando colapsou o modelo neoliberal, que veio depois das ditaduras. Evo Morales chega ao poder em 2006. Veio uma nova Constituição, a ideia da República Plurinacional, 36 línguas oficiais, um crescimento econômico assim, espantoso, Bolívia crescendo a mais de 5%, vários anos seguidos, combate à pobreza, vários auxílios, várias políticas, né? Distribuição de renda, depois eu posso, assim, algumas coisas muito, muito interessantes, muito arrojadas de distribuição de renda, né? Algumas políticas. Primeiros passos de industrialização, a cadeia do lítio está virando uma espécie de vetor dessa industrialização, coisa do carro elétrico, né? Uma notoriedade internacional e uma diplomacia ambientalista. A Bolívia ganhou muito destaque nisso, né? A ideia de falar da Pachamama, da Mãe Terra, toda a retórica em torno dos indígenas como guardiões, né? Os indígenas como guardiões da Amazônia. Apesar da Pachamama ser uma entidade, né? uma deusa do Ocidente, né? Tudo isso foi muito importante para a Bolívia, né? Que era um país conhecido, o país do tráfico da cocaína. Aí se entende que é o país dos cocaleiros, né? Da tradição da coca, não da cocaína, né? E um país, digamos, ambientalista. Mas temos contradições também. A mineração predatória continua, apesar do discurso. Tem um dos grandes lagos andinos lá, que é o Lago Poopó, podem procurar, já está completamente historiado, está se transformando num salar. As populações que dependem dele estão acabando, estão migrando. Então, a mineração predatória continua. A Bolívia é um paraíso do garimpo. Então, a gente fica assustado com o garimpo no Brasil, mas a Bolívia é o segundo maior importador de mercúrio do planeta, mais do que o Brasil. Está atrás da Índia. A Índia tem 1 bilhão de habitantes. A Bolívia está envenenando a bacia amazônica. Há uma expansão de fronteira agrícola e grilagem, soja, gado e coca, o que é muito triste para mim, porque os cocaleiros foram massacrados durante a ditadura e durante o governo neoliberal, mas hoje, como eles têm mais acesso ao poder, estão invadindo
áreas de proteção, reservas indígenas de outros povos, especialmente dos povos da Amazônia, e a gente tem confrontos reais ali, né? Estradas passando dentro de reservas que não deveria, para poder escoar a produção de coca, que, assim, para o consumo interno e tradicional, provavelmente a gente não precisa de tanta coca. Escândalos de corrupção, que eu não vou entrar no detalhe, porque minha visão aqui não é moralista, mas a gente pode conversar se vocês quiserem saber. E uma ascensão de uma nova direita em âmbito global e local. É muita contradição. Chegamos a cisões e ao golpismo nos anos... Eu não estou vendo aqui, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Carlos, na verdade, passou já uns 4 minutos do tempo. Eu vou pular essa parte aqui até a gente chegar no golpe e eu vou simplesmente chegar nesse ponto. Chegamos num ponto em que há uma troca de acusações. Quem divide a Bolívia? São os ricos contra os pobres? São os coles versus os cambas? A esquerda versus a direita? São os caras que são os brancos, os cholos, os índios, né? Indígenas, né? E aqui eu termino aqui devidamente com essa imagem. Ah, sim, e é importante destacar que toda a oligarquia branca do Oriente usou o discurso da Bolívia Unida agora, depois de passar mais de 10 anos com o discurso separatista. Até estatuto autonômico pedindo referendo eles fizeram. Depois de toda essa retórica separatista, com o governo Evo desgastado, perdendo as bases nos antecedentes do golpe, eles começaram a falar de Bolívia Unida. É impressionante, né? E eu termino aqui com Evo Morales, devidamente fantasiado de um habitante do Oriente, e aqui o Camacho, que é um fascista do Oriente, devidamente fantasiado, também fazendo a sua demagogia, de habitante do Ocidente, né? Muito parecido com o que vocês podem ver nessa imagem aqui, quem une o país. É isso, gente. Em novembro saiu a Cumbia Colha, que é assunto para outro artigo. Uns jovens de La Paz fizeram essa música, eu acho que é uma resposta. É isso, muito obrigado, gente. Esse é meu e-mail, carlos.jauregui, né, @ufop.edu.br. Eu queria ter falado mais, mas acabou que eu me embolei um pouquinho. Obrigado. Foi ótimo, Carlos, muito obrigada. Tema muitíssimo interessante. Inclusive, eu não tinha conhecimento sobre a cumbia boliviana e sobre a importância também. Achei super interessante a questão da arte, no final, ser uma possível união, né, entre esses dois lados da Bolívia. Mas então a gente deixa os comentários para mais tarde e vamos passar agora para a apresentação da Lohane Ribeiro. Ela é graduanda de Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, é bolsista PIBIC com financiamento pelo CNPq e pesquisa a construção da imagem internacional do Brasil durante a pandemia de Covid-19, além de ser integrante do MOPRE. E apresentará hoje sobre a política negacionista de Jair Bolsonaro no Twitter durante a pandemia de Covid-19. Certo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, da comissão organizadora e também de todos os integrantes do MOPRE. Como a Amanda disse, eu vou apresentar um pouco hoje sobre a política negacionista de Jair Bolsonaro no Twitter durante a pandemia de Covid-19. E já que ela me apresentou, eu vou pular um pouquinho dessa autopromoção nesse início. Mas para situar um pouco de onde está a pesquisa, né, eu sou bolsista de iniciação científica com financiamento CNPq, como a Amanda bem disse, e essa pesquisa, né, esse tópico está dentro do meu PIBIC, sendo que eu estou na segunda cota já, em 2020 e 2021. A gente pesquisou sobre o governo Bolsonaro versus recomendações do OMS, uma análise através do Twitter, do The New York Times, e agora, em 2021 e 2022, a construção da imagem do Brasil pela mídia estrangeira durante a pandemia de Covid-19. Nós estamos utilizando também o The New York Times, o El Tiempo e o El País. A minha orientadora é a professora doutora Silvia Garcia Nogueira, aqui presente, e essa pesquisa ela acaba estando englobada nos seus anos de pesquisa, né, da construção da imagem internacional do Brasil. Para a gente entender um pouco melhor sobre o que a gente está falando, eu trouxe esse ponto sobre o negacionismo. Esse tópico em específico é de um artigo de Duarte César, de 2020,
e, com base neles, o negacionismo é um fenômeno social que implica a produção e difusão em massa de teses controversas em relação a consensos científicos validados, além de produzir teses negacionistas que provocam impacto direto no comportamento de milhões de pessoas, que é basicamente o que a gente tem visto acontecer durante toda a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. E eu não sei se eu pronuncio correto, mas Sawako afirma que não só o negacionista se acha razoável, como também lhe é mentalmente impossível não ter a razão. E por que a gente escolheu o Twitter, né, como ferramenta para essa pesquisa? Primeiro porque Cesarino afirma que a ascensão meteórica de Bolsonaro se deu graças às redes sociais. E essas redes também se configuram como espaço de circulação e disputa de discursos. Além disso, essa rede também estava em ascensão no meio político, especialmente pela inauguração de Donald Trump, e essa ferramenta acabou sendo nomeada como a ferramenta oficial dos integrantes do governo Bolsonaro, então ela tem uma importância em relação às outras redes sociais que a gente buscou abordar durante esses anos de pesquisa. Eu trouxe aqui a conta oficial do presidente, né? Esse print é um print de hoje. Ele se configura como um influenciador, um líder de opinião, ou seja, ele é capaz de convencer outros usuários a mudarem as suas opiniões. Ele ingressou nessa rede em específico em 31 de março de 2010, com o apoio do seu filho, né, o Carlos Bolsonaro, que é o filho 02. Ele estava muito incomodado com o que ele encontrava no Google quando ele pesquisava o nome do pai, que era então deputado. Então, a partir desse momento, ele introduziu Jair Bolsonaro nas redes sociais e também em um blog. Atualmente, ele está com o Bolsonaro pai, está com 7,1 milhões de seguidores, e ele tem cerca de 12,8 mil tweets. Aqui a gente já vai direto para o mapeamento dos dados. Eu optei por apresentar hoje somente os dados da primeira cota, uma vez que ainda estão sendo coletados os dados da segunda cota do PIBIC. Os tweets, eles são de 25/2/2020, que foi o primeiro caso identificado como possível Covid, então foi o primeiro caso a ser investigado da doença no país, e 31/7, porque é justamente o fim dessa primeira cota, mas a gente ainda continua analisando e coletando os dados que serão realizados até fevereiro de 2022, totalizando 2 anos de pesquisa. E aqui, nessa sistematização da tabela ao lado, o que nos importa é basicamente a crítica direta que ele faz ao isolamento social, sendo objeto de 32 tweets nesse período, ele incentivando ou fazendo aglomerações, que são cerca de 51, e incentivando ou promovendo o uso de medicamentos não comprovados cientificamente, que foram 55. Tweets são as publicações de autoria dele, o que é diferente dos retweets, que são os tweets de autoria de outra pessoa que ele compartilha. Também, pesquisado nesse inteirinho que eu já mencionei, nós identificamos 68, e aqui nós vamos nos concentrar nos medicamentos não comprovados contra a doença. Eu espero que esteja dando para ler perfeitamente, mas aqui são alguns exemplos das vezes que ele criticou o isolamento social. No primeiro, ele fala que medidas extremas, sem planejamento e racionalidade, podem ainda ser mais nocivas do que a própria doença. Então, ele trata o isolamento social como uma medida extrema, sem planejamento e sem racionalidade. Já embaixo, ele fala que, além do vírus, agora também temos o desemprego, fruto do fecha tudo e fica em casa, ou ainda o te prendo. Para toda ação desproporcional, a reação também é forte. Já aqui, nesse terceiro, ele diz que não vai condenar o povo à miséria para receber elogio da mídia ou de quem até ontem assaltava o país. E, por fim, aqui embaixo, ele fala que o desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam a tirania do isolamento social. Aqui não nos importa o texto em específico, mas sim as imagens. Essa imagem é bem emblemática porque ele se encontra ao lado do então ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, e todos os presentes na sala estão sem máscara, e aqui a gente já consegue perceber que não há o distanciamento social de 1,5 metro, né? Nem aqui e aqui também não. Já aqui nessa imagem abaixo, o que chama atenção é que 3 dos membros estão com a máscara, mas não utilizando da maneira correta. E nessa ocasião aqui foi o incidente diplomático após o
então, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicar aquele artigo chamando o coronavírus de comunavírus. Aqui é uma imagem da manifestação de 1º de maio de 2021, em que o presidente faz uma publicação agradecendo as pessoas que foram às ruas e declarando, né, que deve muito para essas pessoas. Então, de certa forma, ao meu ver, incentivando com que mais pessoas fossem às ruas. E, posteriormente, no 7 de setembro, ele faz esse movimento novamente. E aqui ele faz uma carreata de moto, em que ele está na frente, né, com a sua moto, e várias outras atrás o seguindo adiante, né? Aqui são alguns exemplos das vezes que ele promoveu um medicamento. Então, nesse primeiro, ele fala que o tratamento da COVID à base de hidroxicloroquina e azitromicina tem se mostrado eficaz nos pacientes em tratamento, perdão. Aqui ele fala que cada vez mais a hidroxicloroquina se demonstra ser um remédio eficaz contra a COVID. Aqui, já quando ele está infectado, né, na COVID-19, que foi dia 7 de julho, essa publicação específica é do dia seguinte, ele fala que aos que torcem contra a hidroxicloroquina, lamenta informar que ele está muito bem com o seu uso. E aqui ele fala, já em setembro, que milhares de vidas poderiam ter sido salvas caso a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada. E aqui embaixo é um retweet de um usuário qualquer do Instagram que não é membro do governo, que diz que se Bolsonaro ou Trump dissesse que a cloroquina fizessem efeito, né, a mídia, se Bolsonaro e Trump dissessem que a cloroquina não faz efeito, a mídia o apoiaria. Já se ele falasse que Não, calma, perdão, é o contrário, porque tem uma coisa que eu não estou conseguindo ler. Mas se Bolsonaro e Trump dissessem que a cloroquina não faz efeito, a mídia estaria apoiando, e se eles dissessem que o oxigênio faz bem, eles mandariam prender a respiração. Então, o que o Bolsonaro e Trump falassem, a mídia ia apoiar o contrário. Aqui são alguns casos sobre a vacina. Esse primeiro tweet também é bem emblemático, porque fala sobre a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em que, no inciso 3 do artigo 3º, fala que poderão ser adotadas a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas para o enfrentamento da pandemia. Essa postagem é do dia 16 de outubro. No dia 19 de outubro, ele dá uma coletiva e fala que a vacina não será obrigatória. Já no dia 21 de outubro, ele se refere à Coronavac como a vacina chinesa de João Dória. E depois, ele fala que não se justifica um bilionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem, o que acaba sendo um pouco contraditório também, porque ele investiu, né, um aporte bem interessante na produção da hidroxicloroquina, e ele até chegou a publicar esse fato, dizendo que era uma medida de precaução, porque caso posteriormente esse medicamento fosse comprovado como eficaz contra a COVID, nós estaríamos preparados. E aqui, né, são 2 posts que foram ocultados pelo Twitter, porque com base na rede social, ele violou as regras, porque publicavam informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19. E um fato interessante é que essa publicação em específico é uma publicação de autoria do Ministério da Saúde, a conta oficial do Ministério, que foi compartilhada por Bolsonaro, e essa aqui uma publicação de sua própria autoria. Analisando todos os conteúdos, né, que nós coletamos ao longo desse primeiro ano de pesquisa, foram 1.094 publicações, né, do presidente. Então, nós constatamos que sim, de fato, o Bolsonaro se posicionou, incentivou medidas contrárias às recomendações da OMS, como, por exemplo, o uso de máscara, o distanciamento social, a não utilização de medicamentos sem eficácia como prevenção e tratamento contra a Covid, no Twitter. E aqui é um trecho de um documento que a própria OMS publicou em 2020, dizendo que o cumprimento da higiene das mãos, do distanciamento físico e outras medidas de prevenção e controle das infecções são essenciais para prevenir a transmissão de humano para humano da Covid-19. Então, como a gente viu nos exemplos, né, dos tweets,
ele esteve em ambiente com outros indivíduos sem respeitar o distanciamento social e sem uso correto de máscara, tanto por ele quanto dos presentes, isso ao longo de todo 2020 e se repetindo em 2021. Além disso, ele defendeu o tratamento precoce da Covid-19 com medicamentos não comprovados cientificamente para tais fins, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, a azitromicina e entre outros. E também se declarou publicamente, né, sua não adesão à vacina. Tudo isso implica numa repercussão também internacional. E nesse caso, nós utilizamos o The New York Times, né, apesar de não ser o objeto dessa pesquisa em si, dessa apresentação. Eu trouxe aqui que o The New York Times dedicou 27 artigos, né, entre 2020 e 2021, para criticar a omissão ou posicionamento do governo Bolsonaro diante da crise mundial, o que acaba contribuindo para a construção de uma imagem negativa do governo brasileiro junto à opinião pública mundial. E aqui, já nas considerações finais, é preciso lembrar que a atuação do presidente no Twitter, em específico, é bem ativa, né? E essas redes sociais em que ele acaba estando presente, não só o Twitter, mas também o Instagram, o YouTube, o Telegram, acaba sendo um meio de comunicação direto dele com seus apoiadores, já que a mídia, as grandes imprensas não dão muito espaço para ele dialogar com esses apoiadores. Então, é uma estratégia bastante eficaz até. E esse discurso negacionista ele é mais repercutido pela imprensa, tanto nacional e internacional, mas, contudo, eles acabam também sendo replicados no Twitter e em outras redes sociais oficiais do presidente. Aqui já, marcando o fim da apresentação, eu gostaria de agradecer. E se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo em qualquer um desses meios, né? Aqui a gente tem o meu e-mail, o meu Telegram e o meu Instagram. Obrigada. Perfeito, Lohane. Nossa, esse tema, no contexto atual, é de suma importância. Eu sou até suspeita, porque, né, também trabalho com a construção de imagem do Brasil. E é muito complicado, né? Que a gente não... Dos dois lados, dos temas mais fortes agora que tomam o cenário internacional, tanto com relação à pandemia como meio ambiente, o Brasil ele não consegue se safar de nenhum dos dois de forma positiva. Mas, então, impressionada com os dados que você trouxe, muito bom mesmo. Então, vamos seguir. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, já podem colocar no chat, e, ao final, eu repassaria as perguntas para os apresentadores. Então, seguimos agora para a apresentação de Nísio Teixeira e Adriana Peitrotti. Nísio Teixeira é professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, é graduado em Comunicação Social pela PUC de Minas Gerais, mestre e doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde é integrante do grupo de pesquisa em sonoridades, comunicação, textualidades e sociabilidade, do grupo Escutas, da UFMG, e do grupo de mídia e opinião pública nas relações internacionais, da UEPB. Atualmente leciona disciplinas e desenvolve pesquisas na área do rádio, da música e do jornalismo cultural, campo em que atuou profissionalmente, sobretudo entre os anos de 1988 e 2010. E Adriana Peitrotti é especialista em política e gestão de saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, formada em Relações Públicas pela Newton de Paiva, fez especialização em gestão pública e é mestranda em comunicação do PPG-Com da UFMG. Os dois apresentarão sobre infodemia e pandemia, o papel das charges e memes, um tema sobre o qual particularmente sou bastante curiosa também, então estou ansiosa para ver a apresentação de vocês. Fiquem à vontade, vocês também vão dispor de 20 minutos de apresentação. Obrigada. Tá bom, gente. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou abrir aqui a apresentação. Deixa eu só colocar na tela cheia. Só um minutinho. Pronto. Então, muito obrigado. A gente vai falar, né, eu e a Adriana, sobre um trabalho que, na verdade, é a pesquisa de mestrado da Adriana, que está em curso, Infodemia e Pandemia, o papel das charges e memes. Bom, eu sei que é um assunto que interessa
né, como a Amanda falou, até vi na própria apresentação da Amanda, ela usou o Túlio também, né, com o Pedro, também a Samuel com a Isadora usaram ontem também, né, a tirinha do Calvin, né? Então, então a gente tem, né, assim, o trabalho da Adriana está muito interessado mesmo em ver como que esse recurso, né, vai estar a favor, né, em um tempo de tanta desinformação, né, sobretudo diante desse cenário aí, né, anteriormente exposto no nosso caso aqui, também pela Lohane, né. Então, a gente vai falar rapidinho aqui de alguns temas. O primeiro deles é a questão das fake news, né? E aqui, né, tentando trazer exatamente, né, o objeto aqui para a apresentação, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A guerra, a fome, a peste, a morte, e ela pergunta, e você é mesmo quem? Desinformação, né? Então, acho que um dos interesses aqui da pesquisa da Adriana, né, inclusive ela como profissional de saúde, ela vai falar um pouco mais sobre isso, mas é mesmo ver esse desafio, né, que está sendo exatamente você estar no sistema de saúde pública brasileiro, né, sobretudo no âmbito da informação, tendo que lidar, né, com essa multiplicação de conteúdos falsos, né, que são feitos e escalonados, né, porque, na verdade, a fake news ela não é uma criação do tempo da internet, né, mas ela assume uma potência e uma escala assustadores, né, como já foi colocado aqui também, né, por exemplo, na fala do Butch, né, no primeiro dia, e também algumas mesas de ontem. E uma coisa que está um pouco no cerne do trabalho, né, é uma afirmação de uma colega de departamento, a professora Janel Zamora, que ela usa muito, é um texto do Peirce, Charles Sanders Peirce, né, um dos pais da semiótica, de que, partindo da premissa de que se você compartilhar memes críticos de uma notícia falsa, veiculada, desmistifica tanto positivamente quanto em rapidez de disseminação. Quer dizer, para combater essa escala, né, de fake news, de notícias falsas, a gente sabe muito bem disso, né, quando a gente tem que, às vezes, tentar buscar ali um diálogo com o tio do pavê no grupo de zap da família, né, não adianta ficar escrevendo textão, né, mas você colocar um meme, talvez você consiga dar esse recado de uma maneira mais eficiente, né? Sobretudo na velocidade com que também essas outras informações ou desinformações se espalham. Aqui é um resumo muito conciso, né, de um trabalho feito pela Claire Wardle para o Conselho da Europa, né, junto com a Hossein Derakhshan, há 4 anos, né, tentando exatamente explicar, né, um pouco essa gradação, porque às vezes a gente confunde um pouco os termos, e é interessante aqui a maneira como ela trata a questão da desinformação, né, que tem a ver com informações falsas compartilhadas com a intenção de causar danos, né, a misinformação, né, a misinformation, que é a informação falsa compartilhada sem intuito de causar dano, aquela que você compartilha, né, achando que é verdadeira, mas não é, né? E a malinformation, a mal informação, que são informações genuínas, né, são verdadeiras, mas são compartilhadas para causar danos, né? Uma divulgação intencional de dados que deveriam permanecer privados. Essa escala, ela foi trabalhada de uma outra forma, que inclusive chegou para mim como um meme, né? Que foi esse gráfico feito pela Marta Gabriel, né? Onde a gente tem lá no início a sátira e a paródia, né? Como esses elementos que não têm intenção, mas potencial de enganar. Isso é muito interessante, né?
porque a ideia da sátira e da paródia e do humor, ela vai ser central também na discussão da charge, a gente vai falar daqui a pouco, e gradativamente, né, você vê que a coisa vai ficando mais complicada, quando ela passa para uma falsa conexão, um conteúdo enganoso, o contexto falso, o conteúdo impostor, a manipulação e sobretudo, aquele conteúdo fabricado, né, da desinformação mesmo, que é 100% falso, criado para enganar ou prejudicar. Então, essas gradações, elas são importantes para a gente tentar entender exatamente esse cenário em que, então, o mundo todo né, encontra, e que o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, né, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, acho que eu pronunciei mais ou menos certo, né, ele explicou, né, assim, ele chamou atenção para isso, né, de como a desinformação, quer dizer, a infodemia, né, dessas informações falsas, sobretudo no âmbito, então, de um contexto pandêmico como o da Covid-19, quer dizer, todo aquele cenário que a gente falou antes, né, da desinformação e suas gradações, né, no âmbito em que você está numa pandemia, precisando das informações corretas para guiar a população, a junção de uma infodemia, né, com uma pandemia, né, coloca a saúde e as vidas em risco, além de minar a confiança na ciência, nas instituições e no sistema de saúde. E, de novo, por isso, né, eu acho aí o diálogo muito grande com o que a Lohane apresentou antes, né, de uma fonte oficial de desinformação. Bom, e aí eu passaria a palavra para a Adriana continuar, né, um pouquinho aqui, falar sobre essa outra parte aqui do trabalho, e você vai me avisando, Adriana, quando for para passar. Tá joia. Gente, obrigada, né, pelo convite. Durante as epidemias, as grandes epidemias da história, a gente sempre conseguiu verificar traços comuns, que é a cura milagrosa, a desinformação, a culpabilização e a negação. Todas as pandemias sempre foram o medo, traz o medo, e o medo nos procura um culpado. Então, a gente sempre vê com esse traço a xenofobia, a sinofobia. Todas as pandemias a gente sempre tem esses traços comuns. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, que é a gripe espanhola, que foi uma grande peste, né, uma pandemia que assolou o mundo, e que tinham as mesmas questões das curas milagrosas, dos remédios sem comprovação científica, a AIDS, que trouxe uma grande falsa impressão de que era uma doença exclusivamente de gays, até a princesa Diana aparecer em público, cumprimentando, se aproximando, tocando essas pessoas, e ajudou a desmistificar um pouco disso. E as curas milagrosas também trouxe no começo da meu projeto, minha pretensão dessa pesquisa, eu entrei num grupo do Facebook, que é esse que está aí na tela, chama Você Pergunta, o Terapeuta Responde. Esse senhor é um senhor que tem uma farmácia natural, a maioria dos sites de fake news, de desinformação sobre indicações de remédios não comprovados, quase que 80% a 90% deles, quem está por trás é alguma empresa comercializando o medicamento indicado. E nesse caso desse senhor é isso, ele dá indicações para as mais variadas doenças. Eu peguei uma sugestão do Covid, que é o nosso objeto, né? E as pessoas trocam informações com ele como se fosse uma consulta online. E se alguém dá alguma sugestão, alguma conversa, alguma indicação no caminho, ele chama atenção, briga, bloqueia, e aí com isso ele vai dando as receitas para aquelas doenças e prescrevendo, e assim a gente vai vendo nos grupos de WhatsApp, vai sendo retransmitido, e nem sempre aquilo a pessoa faz com a intenção, né, que são os tipos de informação, às vezes realmente acredita naquilo, coincidentemente tomou e achou que aquilo foi uma cura. Então são coisas muito complicadas, porque é o que a gente fala, a aspirina, a gente vê, está dentro da saúde, eu estou trabalhando nessa área há 21 anos, a aspirina é um medicamento em tese inofensivo que cura uns e mata outros, né, o excesso de água mata a gente. Então
São traços comuns que você vê nas grandes pandemias da história e que são muito preocupantes e estão tomando uma proporção com a tecnologia bem sérias, né? Pode me passar, Nísio. Aí uma das características semelhantes que me chamou muita atenção, a questão da vacina, né, das versões reptilianas. Na época da gripe espanhola, que teve a revolução da vacina, a gente vê como se fosse uma repetição, né, nas devidas proporções. Na época, a vacina, eles acusavam que a vacina trazia feições bovinas. Então, esse desenho, essa ilustração é muito interessante, porque ela mostra as pessoas, cada um com uma característica bovina, que foi uma crítica à época, seria a charge da época contra a vacina, contra o movimento da obrigatoriedade, que trouxe a revolta da vacina, um movimento que se arriscou hoje em dia ter alguma obriga-se ou não, o passaporte sanitário, que é uma forma de pressão com isso, e aí a gente tentou colocar uma charge e um meme, né, que é uma variação aí da crítica contra a vacina e de que a vacina ia transformar as pessoas em jacaré. Pode passar. Essa charge, a gente, como objeto da pesquisa, a gente escolheu o Quinho, porque eu acho que ele trouxe muito conteúdo sobre o tema fake news, desinformação, né, e coronavírus, e as charges dele traz mais a imagem, que eu acho que dá mais margem para as interpretações, e eu achei mais interessante por esse lado. Essa charge, particularmente, ela foi publicada em 2 momentos na página oficial do Instagram dele. Em 4 de maio, que foi a época do depoimento do Mandetta na CPI, e sobre a alteração da bula da hidroxicloroquina. E foi em 22 de setembro, todas desse ano. 22 de setembro foi o depoimento do diretor da Prevent Senior. Também tinha o problema de recolhimento de vacinas, que também teve na época do Mandetta, um problema com a Coronavac, de envasamento, de falta. E foi também, essa última publicação foi na época do evento em Nova York, que o Queiroga, atual ministro, fez aquele gesto obsceno de dentro da van e logo depois foi detectado, foi diagnosticado, né, com Covid. Essa não é a charge mais curtida do Kim, ela teve a segunda mais curtida nesse período de 2021 até 2 meses atrás que a gente recolheu, mas foram as mais comentadas, e o comentário basicamente de cunho político, que é o que esse governo tem chamado bastante atenção, que é essa divulgação de informações manipuladas, falsas, retweet de coisas, a gente vê o Twitter, vocês trabalham muito com isso, não é muito meu foco, mas o Twitter a gente vê uma discussão absurda, um retweet principalmente por figuras, né, do governo que deveriam ser informações mais cientificamente embasadas, de migalhas de informação, como a gente vê aí, de manipulação, de controle dessa população e um grupo de seguidores muito cegos ali, aceitando, seguindo aquelas migalhas e com isso trazendo grande risco para a população de uma forma geral e para a saúde pública, né? A confiabilidade das vacinas, várias coisas bem sérias. A gente perdeu, inclusive, títulos de imunização de algumas doenças, e a gente tem visto que a precariedade da saúde está sendo potencializada com essas crises sanitárias, e a gente vê hoje, com a época dessa contraditórias, as recomendações contraditórias, o que aconteceu hoje, a gente vê um grande boom de diagnósticos tardios, de tratamentos mais complicados, impossibilidade, às vezes, até de alguns tratamentos por causa dessa grande volume de informações contraditórias e erradas e orientações duvidosas por parte dos órgãos que deveriam orientar, mais desorientando do que orientando o povo. Pode mudar. Aí eu vou pedir já a ajuda do Nísio para essa conceituação aí da charge do meme. A gente, então assim, né, diante desse cenário de desinformação que encontra, então que se transforma numa infodemia, que junta com a pandemia, a charge, né, a gente pegou aí desde uma definição de dicionário até mesmo uma definição mais clássica, né, enfim, ela está muito carregada de um humor,
né? Assim, o humor, né? É meio uma palavra-chave para a charge. E, claro, assim, além disso, né, a charge também está condicionada a um processo de construção, sobretudo do jornalismo diário, né, em que o chargista, diante daquela miríade de informações e de notícias e do contexto, ele produz, então, esse desenho de caráter humorístico, né, que então tenta dialogar, retratar, criticar, né? Acho que a palavra-chave é humor e crítica, né? Quase sempre são pleonasmos, assim, nem tanto, mas na maioria dos casos, sim. Então, enfim, não é algo novo, né? A charge deriva de exercícios jornalísticos que remontam aí desde século XVIII, século XIX, né? E até antes disso, se você pegar outros parâmetros e outras leituras, ao passo, então, que o meme, né? E aí é interessante, o meme é um trocadilho, né? Como está colocado aqui nesse trabalho do Dawkins. Então, a gente traz duas definições clássicas do meados da década de 70 para tentar entender as duas coisas, né? O diálogo aí entre as duas coisas. E meme vem de mimesis, né? Que significa imitação, e gene, tipo, né? Então seria uma espécie de imitação, uma espécie de imitação genética, ou uma imitação que se desdobra, né? E aí é muito interessante porque você pensar então no meme é quase uma correlação imediata. Você pensar no meme como uma espécie de mensagem, né? Que se torna viral. Então, assim, o meme ele está muito condicionado hoje ao jogo textual da internet, né? Então, é algo que não só imita, né? Mas ele copia. Interessante que ele copia normalmente imagens, né? Não é só imagens, a gente sabe, os memes, né? Mas ele copia imagens, quer dizer, a imagem já é em si uma representação, né? E que ela se dá no campo digital, que também é um lugar onde você é capaz, né, de fazer diversas outras manipulações e reproduções, e que cai, então, nessa escala viral da internet. Então, assim, é como se o meme ele tivesse uma espécie de potencialização da cópia ao cubo, né? Assim, ele é cópia, ele é imagem, né? Ele pode ser, inclusive, imagem, né? Ele pode se digitalizar e ele pode se tornar viral. Até uma questão, né, que a gente não precisa trazer aqui agora, mas, por exemplo, tem um colega nosso, colega da Adriana, né, que também está no mestrado, Vitor Pacheco, ele vai estudar os deepfakes, né? E exatamente, vai querer estudar os deepfakes que vão ser produzidos no período eleitoral. E aí uma discussão interessante que ele trouxe é um pouco isso, assim, porque você tem a princípio a gente pensa assim, pô, deepfake então é algo que é necessariamente prejudicial, porque é algo que vai estar lá manipulando, né, como já vimos, né, deepfakes aí de líderes políticos, né, dos vários espectros, sendo manipulados para dizer outra coisa. Mas ele lembra também que existem aqueles deepfakes ativistas, né? Inclusive o próprio Bruno Sartori, quando ele coloca nas figuras políticas do Bolsonaro, do Lula, do Moro, do Ciro Gomes, dentro dos personagens de novelas da Globo, ele já está dando aquela piscadinha ali, né? Já está quebrando um pouco a quarta parede. Quer dizer, esses deepfakes, né, que se assumem explicitamente, digamos, eles são menos eticamente discutíveis do que esses outros que não rompem isso, né, que já trazem essa fronteira. Então, o meme, ao mesmo tempo, ele também tem um pouco desse jogo, né? Ele pode tanto ser algo que é, de fato, nessa coisa de você republicar, né, e reconstruir, acrescentar coisas que não estavam lá, né? Mas também pode simplesmente reproduzir. Então, nesse sentido, é interessante a gente perceber, né? Opa, peraí que eu Sem contar o tanto de aplicativo, né, para você criar um meme pelo celular, a facilidade de
de se criar o meme hoje, a portabilidade, né? Exato. E dentro disso, né, que a Adriana falou, né, isso aumenta, então, esse poder intertextual, quer dizer, são duas categorias muito intertextuais, tanto o meme como a charge, né? Então, assim, ele precisa, assim, de ter algum elemento, né, prévio ali, às vezes, para fazer efeito, né, por parte de quem está recebendo. E, nesse sentido, é interessante a gente perceber que enquanto, digamos, o meme, né, ele pede, assim, ele tem uma espécie de multiletramento, né, assim, ele pode permitir um contexto mais amplos, né, a charge é muito ditada pela temporalidade e contexto da notícia, né, ou dos fatos que estão sendo noticiados ali no jornal, sobretudo no jornal em que o chargista trabalha, né, e uma provocação que a gente está colocando aqui, a ideia é assim, nem todo meme pode ser charge, né? Mas pela razão que eu falei antes, assim, né, toda charge, ela tem um potencial para ser meme, né? Assim, parece que quando o pessoal construiu a charge 200 anos atrás, assim, né, sem saber, já estavam criando isso, quer dizer, é algo que hoje está lá resumindo sinteticamente em uma imagem uma determinada leitura crítica e bem-humorada de um fato ou de um contexto noticioso. Antes estava numa página de jornal, agora, né, cai para a rede. Né? Cai no Instagram, por exemplo, do Quinho, ou do Duque, que é outro nome de referência importante aqui em Minas. Né? O Quinho é do estado de Minas, o Duque é do Tempo. E aí, só para dar uma corridinha aqui, a gente tem, inclusive, esses casos em que a charge vira realidade, a realidade vira meme, né? E aí, talvez a Adriana queira recapitular um pouco aí esse caso, né? Só para trazer como um possível exemplo aqui. Esse caso foi de 2016, do governo Dilma, uma manifestação no Rio de Janeiro que aconteceu em 13 de março de 2016. No dia anterior, esse chargista, o Reinaldo Gotino, ele fez essa charge, publicou na página dele, e no dia anterior à manifestação. E aí, na manifestação, tiraram essa foto, que parece que foi, né, uma coisa... Parece que a charge veio dela, mas pelo que a gente pesquisou, realmente foi uma retratação da realidade, uma antecipação da realidade, que não é muito difícil, né, de ser retratada, de ser antecipada. E aí isso virou um meme posterior, né, da crítica social àquela manifestação, a sociedade, né, protestando direitos e tal, e os deveres aí tão inerentes, sendo colocados mais como um peso. E esse meme foi até numa reportagem que entrevistou essa trabalhadora na casa dos patrões, porque ela começou a ser assediada, perseguida pela imprensa, e foi retratar o ponto de vista dela, né? Então, é a potencialidade mesmo das charges, da realidade de virar meme, e o meme nem sempre tem esse caminho reverso retratado. E aí um inconsciente coletivo incrível do Reinaldo, né, assim, de fazer e depois a coisa acontecer, depois virar meme, né, depois alguns jornais podem publicar como charge, enfim. Então, a gente percebe muito o jogo intertextual disso tudo, né, assim, como que a coisa, de fato, ela, enfim, se esparrama em escala rápida. Então, assim, numa escala tão rápida quanto a desinformação. Então, é por essa razão, né, então, antes, assim, só para a gente encerrar, né, a pesquisa da Adriana, a gente vai, como ela falou, pegar o Quinho, assim, são mais de 200 charges que a gente pegou do Quinho desse período da pandemia, mas a gente está elencando algumas que são mais vistas e compartilhadas, e, sobretudo, as que têm a ver com a questão da vacina, né? A Adriana, como profissional de saúde, tem, obviamente, essa preocupação, e aí ela trouxe, né, Adriana, esse gráfico essa é uma pesquisa do Ibope, que ele fez sobre a intenção de vacinação. E nessa pesquisa, o Ibope colocou que 3 entre cada 10 entrevistados declararam uma fake news como uma razão para não se vacinar. E que a rede social foi a segunda fonte de informação de mais relevância para os brasileiros, atrás somente da televisão. Isso é muito preocupante.
muito preocupante. A gente perdeu o tipo de imunização do sarampo, por exemplo, durante a pandemia. Então, um pouco por medo de ir aos postos, porque havia essa recomendação, não vá ao hospital, não vá ao médico se não for necessário, mas muito mais pelos movimentos antivacinas do que por esse receio. E aí estão elencados os motivos, né, que as pessoas declararam a não intenção de se vacinar contra a Covid, que é o que a gente tem ouvido aí de parentes. Eu tenho uma irmã antivacina, todo mundo acho que tem uma figura na família, um amigo próximo, e aí corroborado pelos grupos das tias do WhatsApp, entre outros, e que é muito sério dentro da vacina. A gente tem profissionais de saúde dentro do hospital que é contra a vacina. Então, é uma coisa meio nonsense, que a gente convive diariamente e tem se potencializado com essas notícias diversas, sem comprovação, e que as pessoas acreditam, é o papel da minha verdade. Hoje eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e fica essa guerra de informações. Aí são os movimentos, né, das charges em apoio, né, tentar desmistificar essas informações, levar um pensamento crítico. Essa charge do Kim foi a mais curtida, ela teve 5.451 curtidas, ela foi divulgada no dia 4 de abril de 21, e foi no auge daquele movimento da saída do Mandetta, sai, não sai, que ele deu uma declaração, uma frase muito, muito forte, que é: o médico não abandona o paciente. Isso, para a gente da saúde, é muito forte. E aí a gente vê, assim, eu dentro do hospital, eu trabalho no Hospital João 23, né, que é o principal hospital de trauma de Belo Horizonte, referência no estado, no Brasil. Não é porta de entrada de Covid, mas a gente teve também suporte e casos acontecendo dentro do hospital. E a gente vê o esgotamento e a dedicação dos profissionais e a falta dessas figuras e o sofrimento que é, você vê esse desgaste dos profissionais lutando para dar um acolhimento, e a população nessa guerra de informações e sem preocupar com o próximo, sem preocupar com ele mesmo. A ONU e a ONU Brasil, ela fez uma parceria com vários autores, Cartoon Network, Maurício de Souza, entre outros, e usaram os personagens que são tão, né, queridos, aí, principalmente pelas crianças, pelas famílias, como informações contra a desinformação. Então, eles usaram as histórias, esses personagens. Teve uma chargezinha clássica do Cascão tomando banho, lavando as mãos. Então, são coisas que marcam e ajudam com que a criança potencialize aquilo dentro de casa, trazer essas figurinhas tão divulgadas no mundo inteiro a favor dessa divulgação de recomendações sanitárias, de pesquisar o que está se lendo, se ouvindo, de ter uma certa análise crítica, um raciocínio crítico em cima do que está recebendo de informação antes de repassar. E aí são algumas charges clássicas que aí a gente veio, a reflexão que o Niso me colocou, assim, do papel desses cartunistas, desses artistas, das charges, dos cartoons, dos quadrinhos, que são os guerreiros aí agora, trazendo com essas imagens uma forma de parar, falar: olha, pensa, raciocina, pensa duas vezes. O desenho, a imagem traz para a gente um respiro, para você, nem que seja o tempo de você entender e transformar aquilo em conceito, algum conceito para você, algum significado, e fazer essa análise um pouco. Essa da caverna é muito legal, porque ela coloca, né, a batalha do cara ali, em eternizar aquela recomendação, aquela batalha, e o outro falou assim: para que você está fazendo isso, né? Não vai dar em nada. Está todo mundo fazendo mamute, por que você não continua fazendo mamute, ao invés de fazer uma coisa diferente contra os outros? E aí é a luta de todo mundo e a negação, né? A negação, a resistência, a falta de coragem de ir contra o outro, de assumir que aquilo é necessário, né? O cara lá com a marca de sol da máscara, eu não uso, nunca usei. E aí, só para também complementar, quer dizer, essas são charges do Quinho, né? São charges que estão entre as charges mais vistas, que vão ser objetos de análise da Adriana, né? E que a gente trouxe aqui exatamente para poder ilustrar isso, quer dizer, o papel histórico e meio incansável do chargista, né? Em que pese a gente viu, né, exemplos lá também daquela charge com os elementos bovinos, né? Mas
a charge ainda tem uma outra coisa diferente do meme, né, que é o fato dela normalmente ter um CNPJ, uma pessoa jurídica e um endereço, assim, né? Então, assim, você sabe quem fez, aonde trabalha, então, assim, se tiver alguma coisa pronta, você pode ter aonde processar, ou onde criticar, onde reclamar, né? O meme, ele brota, a gente não sabe meio que da onde vem, né? Então, a charge, ela assume esse compromisso, né? Ela põe a cara a tapa, né? Pelo menos, assim, a maioria dos chargistas, na minha opinião, né? E falam desse lugar, né? De um lugar que é jornalístico, mas é de um lugar também que é da crônica e é um lugar que é também do humor, né? O humor, então, aparece sempre, assim, né? Um elemento-chave para você derrubar, né? Qualquer a ironia, né? A mordacidade, né? Um elemento-chave de falar instantâneo, né? Briga, né? Tanta resistência, porque você está falando com o humor, você está brincando, é uma forma de você repassar para a pessoa olha, presta atenção, olha o que é, de uma forma mais suave, que vai ser mais bem aceita, porque tem esse lado do humor que é já uma característica aí da população e mais bem aceito. Aqui algumas referências que a gente usou para esse slide e acho que a gente estourou o tempo um pouquinho, então já estou atravessando aqui nossos contatos, tá, gente? Obrigado. Muito obrigada, gente. Nossa, eu fiquei com pena de cortar, até porque eu mesma já estava muito interessada até de ouvir e ver mais as charges que vocês trouxeram, de verdade. Eu fiquei, meu Deus, muito impressionante mesmo, gente, a pesquisa de vocês. Vocês começaram só uma questão minha rápida, mas que eu vou repassar dos demais para a gente discutir também de forma mais objetiva essas questões que foram trazidas. Vocês começaram a pesquisar em que ano? Foi em 2020 mesmo, desde o início de 2020, no caso, desde o início da pandemia, 2020 até... O recorte está pegando de dezembro de 2019, que foi quando começou a surgirem os casos fora, né, quando começou a ser detectado. No Brasil ainda não tínhamos casos, mas houve um movimento aí pré-carnaval já, e que não foi ouvido, até a Olimpíada, que foi o primeiro grande evento que ocorreu. Nós achamos esse período interessante, porque você pega o comecinho até um grande evento e a repercussão disso, e vai ser dividida entre fases pandêmicas, conforme uma divisão feita por um professor da UNB. Perfeito. Nossa, foi longo, então. E ótimo. Ótimos resultados, gente. Muito obrigada. Vamos seguir, então, para as perguntas. Eu vou, por ordem também das apresentações, então eu vou trazer a questão primeiro para a Lohane, feita pela professora Silvia. Lohane, o comportamento do Bolsonaro foi igual em todas as mídias sociais? Teve alguma diferença de conteúdo ou linguagem, mesmo sabendo que você não focalizou nisso? Certo. Na verdade, tem uma pergunta antes para o Carlos, mas eu posso começar respondendo. Sim, na verdade, o comportamento dele é diferenciado nas redes, né? Eu disse que ele estava presente no Instagram, no Twitter, no Telegram, no YouTube principalmente. Então, em cada meio, ele modifica a mensagem para o meio que ele está falando. Até porque existem diferenças do público que está nessas redes sociais. Então, ele acaba adequando esse discurso para esses usuários. Inclusive, já há pesquisas que acabam, de certa forma, analisando todas essas redes sociais e trabalhando em cima dessas publicações para ver qual é o tipo de mensagem e quais são as publicações mais engajadas. Então, sim, de maneira geral, tem diferença na linguagem, em especial por essa diferença de meio e também por essa diferença de público que está presente nessas redes. Ele tem uma equipe de comunicação bem estratégica, né? Totalmente. É isso. Nossa, muito obrigada, Lohane. Vamos, então, para a pergunta... Não, é porque eu quis fazer pela ordem de participantes mesmo, aí eu iria passar para o Carlos depois as perguntas. No caso, então, passando a pergunta para o Carlos, que a Silvia também pergunta, os símbolos nacionais adotados pelos músicos da cúmbia boliviana variam ao longo do tempo e de ser branco ou não? Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu troquei de microfone, porque para mim é muito difícil ficar com fone muito tempo. Eu vou até aproveitar e mostrar uma imagem aqui. Essa aqui é a cúmbia colha, que saiu quase como resposta. E assim, entre os símbolos, brincando aqui, entre os símbolos bolivianos que tem aqui, tem uma faixa do Naruto.
é porque, assim, essa música do Bonnie Love, ela vem forçando a barra com símbolos. Normalmente, a cúmbia boliviana foi construída a partir de uma estética do dia a dia do boliviano e a vida boliviana mesmo. Então, assim, esses jovens aqui, eles fazem até... Dá para ver que é uma zoeira com a cúmbia boliviana, porque, por exemplo, aqui na cúmbia do Bonnie Love tem esse hotel, todo esse luxo, né? Na cúmbia colha, eles vão lá e pegam um lugar todo demolido, né? Brincando. Então, assim, aqui eles estão respondendo. Agora, em cúmbias anteriores de outras pessoas que faziam, não tinha essa coisa de parecer boliviano. Você simplesmente é boliviano. Então, por exemplo, Maria Laura, essa aqui é uma espécie de Marília Mendonça da Bolívia. Simplesmente tá enchendo a cara lá, com uma polheira, com a roupa dela. O Davi Castro, que recentemente foi até candidato a governador de La Paz. Não, normalmente. É um show. Então, assim, não se recorre tanto à simbologia. Se recorre a algumas estéticas e algumas formas da música boliviana. Então, por exemplo, tanto na cúmbia boliviana como na cúmbia peruana, é bem comum a gente mudar a sílaba tônica das palavras para a última sílaba. É uma coisa típica da música andina. Que te passou, te fuiste riendo. Assim, né? Por exemplo, alguns fraseados, as roupas mais ou menos identificadas com a forma de se vestir na Bolívia. Agora, essa que vem nesse momento cheio desse senso de oportunidade, né, a Bolívia desunida, ela lança mão de todos os símbolos possíveis de todas as regiões, né? Agora, se varia, se é branco, se não é, a cúmbia é um gênero muito popular. Então, é difícil a gente falar de uma cúmbia branca boliviana, porque as classes populares fazem a cúmbia. O Bonnie Love, ele não é exatamente uma pessoa rica, ricaça, mas ele já foi uma celebridade, então ele de alguma infantil, então ele já tinha um estofo ali econômico, de alguma maneira a gente pode dizer que ele pertence a uma elite. Mas mesmo assim a cúmbia dele é toda atravessada pela sonoridade boliviana, né? Mas é isso, eu acho que é muito difícil falar de uma cúmbia branca boliviana, é muito difícil. Até, vocês podem ver que quase sempre que eu falei de elites, eu falava de elite branca e mestiça. Porque sempre teve uma elite mestiça também envolvida nesses diálogos. Nesses diálogos, não, perdão. Envolvida nos jogos de poder da Bolívia. Os indígenas que realmente ficavam afastados do poder, né? Eu acho que, não sei se eu respondi, Silvio. Carlos, eu também tenho uma pergunta. Na verdade, é porque você tinha falado antes que a cúmbia era dividida por alguns países latino-americanos, não é? E eu queria saber se esse fator acaba sendo um fator de união da identidade latino-americana entre os países que compartilham a cúmbia, embora ela seja de diferentes estilos, né? Como você mesmo mostrou para a gente. Se ainda assim seria um fator de identidade no qual eles, não sei, é um fator de união mesmo, né? Dessa identidade entre os países latino-americanos. Eu acho que neste momento, né, a gente pode pensar, especialmente depois dos anos 90, anos. É difícil, eu não vou colocar uma data, não. Mas eu acho que sim. Mesmo que exista uma estranheza, você chama um colombiano para ir num show de cúmbia e só toca cúmbia bilheira argentina, eu assim, nós diferentes da cúmbia. Mas eu acho que há sim um fator de identidade. Eu percebia isso, sim. E há tentativa de diálogo entre músicos de cúmbia de diferentes lugares. Eu vejo a cúmbia como talvez um dos gêneros que mais uniu a América Latina. Mais ainda do que uma salsa, por exemplo, que está dentro dos estereótipos, assim, muito a salsa, até porque a salsa é muito mediada por Miami, né? Mas a cúmbia, o bolero também, só que o bolero ele foi incorporado de outra maneira. Por exemplo, você ouve Marília Mendonça, tem boleros lindos, mas ninguém chama aquilo de bolero. Essa música é sertaneja brasileira. Você ouve os Beatles, isso é um bolero. Só que ninguém... Ele, de alguma maneira, é incorporado a rítmica, alguma estética, mas a identidade do bolero se esvai. A cúmbia não, parece que ela tem essa identidade. É uma coisa fascinante para mim. É isso. Muito obrigada, Carlos. Vou passar a palavra para o professor Felipe. O senhor quer falar agora ou eu passo para as questões para o Nísio e a Adriana?
Não, você é que é a chefe aqui, você que sabe para quem você gente. dá a palavra. Não, então eu vou realmente passar para as perguntas, porque tiveram tantas perguntas para a Onísio e para a Adriana, então eu vou adiantar um pouco, mas aí depois o senhor fala, tá bom? Então vamos lá. A pergunta que o Carlos fez para a Onísio e a Adriana foi sobre a estratégia de responder fake news com meme sarcástico. Parece ser uma estratégia interessante, mas será que não abre espaço para tudo virar uma guerra de memes? Eu até fiquei também curiosa sobre isso, inclusive. Aí eu acho que até a sua pergunta, né, Amanda, vai um pouco nessa direção também lá no final, né? Se isso não contribui para a desinformação, né? Quer dizer, se para além de virar guerra de memes, se isso não pode virar uma desinformação. E a Silvia também complementa, né? Se a discussão política também não ficaria esvaziada, né? Diante disso. Aí, não sei, a Adriana quer começar a falar? Eu tenho percebido que o movimento não é muito esvaziado. Eu tenho percebido que isso tem trazido uma reflexão crítica maior das pessoas do que os ataques que a gente vê mais comum. Não vejo isso como um esvaziamento. Óbvio que não é a única via, o único canal, né, a ser usado, mas ele tem servido de uma ponte muito importante para trazer uma análise crítica, uma freada nas pessoas para poder ter um pensamento um pouco mais cuidadoso sobre as questões que têm acontecido. Eu acho só aí que o Carlos também pergunta, responder fake news com meme sarcástico, não vira guerra de memes? Quer dizer, acho que pode até ser. A gente está falando aqui, sobretudo, da charge, né? Então, acho que se responder uma fake news com a charge, eu acho que é diferente, assim, um pouco do que se responder como meme, embora, assim, ela vai cair, digamos assim, nesse circuito comum, né, do meme, assim, nessa viralização que o meme traz. Eu acho que ela traz um pouco mais essa carga, não sei, de temporalidade recente, de autoria, né? Não sei, acho que tem além do humor, né, tem um fator meio mais crítico mesmo. Eu não sei, eu acho que a charge ela fala de um espaço, mas fala sobretudo de um contexto de tempo, né? Os memes eles são mais amplos, né? Por isso que eu não sei se todo meme ele tem esse poder de uma crítica sarcástica, irônica que a charge tem, né? Talvez alguns sim, né? Inclusive até mesmo na própria ideia da imagem, da viralização, né? A charge eu acho que ela já explicita isso mais. E aí, ecoando um pouco o que a Adriana falou, Silvia, eu acho que fica... eu acho que sim, assim, né, assim, do ponto de vista estritamente formal, eu acho que a charge, historicamente, né, ela tem mais essa história de ser levada a séria, inclusive, imagino, por essa questão de uma localização institucional, assim, né? Você sabe, o cara está assinando, às vezes publicando aquilo em um determinado jornal, né? E o meme, às vezes, ele brota de determinadas situações que podem ser, inclusive, privadas, né? Você não depende de uma empresa para fazer. Quer dizer, a charge também não, né? Mas o que a gente está analisando aqui, e acho que esse é um recorte importante que talvez a gente tenha que explicitar, né? Exatamente essa charge produzida no contexto do jornalismo diário, né? São esses chargistas assim que, diante da avalanche de notícias que chegam, né, inclusive passou, né, a ser até um trabalho do jornalismo diário desmistificar fake news, né? Praticamente todos os portais hoje têm, né, o UOL tem isso, o Estadão, o Globo, né, o G1, passou a ser assim, mais uma obrigação do profissional fazer esse exercício de dizer, olha, isso aqui é fake, essa notícia é fake, essa imagem é fake, isso tudo é fake, né? E acho que como um exercício complementar a esse, né,
o chargista aparece como sendo alguém que eu acho que, nesse sentido, tem uma carga política, né? Se a gente pensar naquilo que o Butch falou, né? Onde aproxima, inclusive, a política do jornalismo, naquela ideia assim, de pensar um diálogo, né? De propor um diálogo racional ancorado numa verossimilhança factual. Quer dizer, a charge é um pouco isso, né? E ela propõe o diálogo exatamente porque propõe o humor, né? Então, assim, a princípio você não está ali... É claro que você pode ter charges ofensivas, você pega aquele da França, eu esqueci o Charlie Hebdo, né? Mas, enfim, a princípio você está pressupondo que a charge pede um diálogo, né? O meme, às vezes, pode ser algo mais ofensivo, inclusive do ponto de vista político, né? Então, assim, a chance de aparecer memes fascistas acho que é maior do que a charge fascista, né? No sentido que a gente está trabalhando aqui. Eu Então, acho que essa guerra de meme, as agências de verificação têm uma resposta tão rápida que eu acho que isso inibe um pouco essa guerra de memes nesse sentido de guerra mesmo. Eu acho que o que acontece com o meme é mais uma disputa de criação de novos memes sobre o mesmo tema. A multiplicação, mas na mesma linha, e não contrários, porque acho que a atuação das agências de verificação está tão instantânea que eu acho que é um fator que também ajuda a inibir essa guerra, essa virada de mesa aí do uso contrário, né, daquela estratégia. E aí, com isso, acho que eu respondo um pouco assim o Bolívia, que eu acho que essa dimensão da autoria faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença nessa diferenciação mesmo das charges e do memes, novamente, no sentido da charge que a gente está trabalhando aqui, né? Nesse sentido mais, digamos, tradicional, jornalístico, né? Vinculado, né, a uma temporalidade, a um certo exercício de textualidade cotidiana do jornalismo. Aí, Túlio, eu não sei se a Adriana conhecia a dica aí, eu não conhecia, fiquei interessado. Não, agora... também não, já salvei aqui, obrigada. Valeu. E vocês, a outra pergunta da professora Silvia foi sobre a hierarquia entre a charge e meme, do ponto de vista dos efeitos da crítica política, se um tende a ser mais levado a sério do que o outro. Então, acho que tentei emendar ali. Acho que já respondeu, acho que... Assim... eu acho que a charge tende a ser mais levada a sério do que o meme, né? Pelas razões que eu falei anteriormente, né? Obrigada. O microfone. Perdão, gente. Então, o Carlos perguntou também de que modo a dimensão da autoria pode incidir e mediar o consumo de charges e ou memes. Estes últimos costumam se desconectar com seus autores. Inclusive, eu acho muito curioso o poder, né, dos memes, até de influenciar no comportamento e nos nossos vícios de linguagem hoje em dia, e também, como vocês mostraram, o papel das charges dos memes, mas dos memes principalmente sobre se vacinar, né? Eu acho que foi muito poderoso o poder do meme do jacaré para fazer as pessoas se vacinarem e fazer essa piada de virei jacaré agora. Enfim, mas, gente, segurando a pergunta deles, foi só... Eu quis comentar mesmo. Eu acho que também, assim, eu emendei, né, um pouco lá na fala, acho que faz toda a diferença, né, assim, a charge explicita a autoria na maioria dos casos, né, e é uma autoria, o chargista é esse jornalista, né, assim, de certa forma, que está numa redação, observando, acompanhando, então acho que sim, acho que faz a diferença, né. E aí é muito legal, assim, né, vocês terem trazido isso para a gente pensar, assim, porque a gente está envolvido no trabalho e não para pensar exatamente nisso, assim, né, o quanto a charge se diferencia do meme por esses dois aspectos, né, o aspecto político, né, e o aspecto autoral, assim, né, que acho que são... Que não que o meme não possa ter, né, volto a dizer, mas acho que na charge, sobretudo na charge, no modelo que a gente está analisando, acho que no recorte, né, que a gente está analisando, acho que ela evidencia isso muito bem, né? E, de novo, assim, então, de novo, acho que evidencia uma certa responsabilidade
social, né, daquele que está fazendo a charge, inclusive no sentido de combater, né, como os outros colegas da redação estão fazendo lá, na checagem, lá, como a Adriana falou, lá das fake news e tal, ele também está fazendo isso, né, e o caso do Kim é interessante, que aí ele leva o que ele produz no jornal, exatamente põe no seu Instagram, e a coisa viraliza, então, a partir dali, né, se torna meme, vamos dizer assim, a partir dali. Amanda, você falando das memes, né, do jacaré, eu achei muito interessante, porque esse movimento, essa resposta rápida com esses memes das feições reptilianas, derrubou completamente esse argumento anti-vacina, né, que se ele pudesse tomar uma força como tomou na época da revolta das vacinas, como a ilustração que a gente viu, e virou, inclusive, uma coisa assim, um carimbo de vacinação. Quem não vacinou, que não botou lá, já começou minha morfagem, quase todo mundo. Então, toma o efeito contrário, é o que a gente trouxe, que a Zamora colocou, que o poder dessas charges, das charges, dos memes, com a rapidez de transmissão, de desmistificar, de quebrar esse ciclo da desinformação é muito poderoso. Mais do que se for sair um artigo científico falando que as razões disso não ser verdade, que ninguém leria, né? Uma grande minoria ia ler isso e retransmitir. Sim, exatamente, Adriana. Me lembrou, inclusive, porque teve gente que se vestiu da Cuca, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, para ir se vacinar. Foi muito bom. Então, passando agora a palavra para o professor Felipe Reis Melo, e logo em seguida para o Elvis, e aproveitando para agradecer pelas perguntas e também pelas respostas, muito esclarecedoras, gente. Obrigada. Obrigado, Amanda. Eu queria fazer um comentário que me surgiu quando você fez a pergunta a Carlos sobre essa questão da identidade latino-americana entre alguns países, e você perguntou sobre a cúmbia. E aí eu acho interessante, sempre que a gente conversa sobre esse tema, eu me lembro disso, que independente da cúmbia, existe de fato uma integração cultural muito mais forte, né, entre Peru, Paraguai, Equador, Venezuela, Chile, entre esses países, e o Brasil fica meio de fora. E um termômetro que eu acho que é válido para a gente observar é, por exemplo, o Spotify. Se vocês agora abrirem o Spotify e puserem lá o top 50, o Spotify tem top 50 de vários países. Eu dei uma olhada aqui hoje. As 10 músicas mais tocadas na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, México, Venezuela, Colômbia, Equador, muitas se repetem em vários desses países, né? Então, claro que não é exatamente igual, a mesma posição, mas é o primeiro que está na Argentina, é o terceiro que está no Peru, e que é o quarto que está na Venezuela, e assim vão variando algumas coisas. Então, esses países sempre têm as músicas em comum nas músicas mais tocadas. E você pega a lista do Brasil, não tem nada, né? As do Brasil são brasileiras, não tem... Então, quer dizer, que já existe claramente essa integração aí. Inclusive, até na Espanha, né? Às vezes, a gente também identifica, em menor medida, mas a gente identifica, na lista do top da Espanha, temos músicas que são tocadas no Peru, no México, na Argentina, e no Brasil não aparece, né? Então, essa integração já acontece de forma muito natural entre esses países, pelo menos aí nesse aspecto da música, né? Eu lembrei que o senhor teve uma outra apresentação, não foi na UEPB que o senhor fez, a professora Silvia também estava, que era exatamente sobre essa integração latino-americana a partir da identidade musical. E o senhor apresentou isso também, trouxe esses dados e continuam, né? Faz um tempo já e os dados seguem da mesma forma, infelizmente. Embora a gente até tenha artistas que tentem essa integração, a Anitta tenta, a Luísa Sonza, né, artistas do pop que procuram fazer essa integração entre a América Latina a partir da música com outras artistas. Eu tenho visto também a Luísa Sonza fazendo parceria com cantoras do México, em um clipe só com a cantora do México,
e com a outra cantora, gente, esqueci a outra, mas também latino-americana. E com relação a esse livro que eu coloquei de Ricardo Liras, é bem interessante. Ele fez um estudo sobre como as redes bolsonaristas, que tipo de informação era trocada entre eles. É bem interessante esse diário da catástrofe brasileira. Então tem a ver aí com esse tema que a gente está discutindo aqui. Obrigado. Obrigada, professor Felipe. Passo a palavra agora para Elvis, que tinha pedido anteriormente. Bom, eu vou tentar ser breve, porque eu vi também que tem perguntas no chat. Acho que o Carlos também quer falar, se não me engano. Pode perguntar, Elvis. E o horário também está avançando. Eu tenho a pergunta para as 3 apresentações, mas devido à questão de horário, etc., eu vou fazer para uma apresentação, que é a apresentação 2. Que é do Carlos, não é isso? A segunda apresentação? Não, a primeira, no caso, desculpa. Eu tinha para as 3, mas vou fazer para a primeira. A minha pergunta é mais com relação à questão mais assim, penso que seja a questão mais acadêmica, de pesquisa, e a questão mesmo de artigo, etc. Vou falar o porquê. Você começou a sua apresentação, eu me interesso pelo estilo musical rap no Brasil, inclusive venho escrevendo, pensando nessa questão mesmo de artigo, etc. e tal. E aí eu queria fazer uma pergunta para você nessa questão mais acadêmica, assim, se você está escrevendo sobre, assim, e essa questão mesmo de escrever os artigos para submeter a alguns eventos, etc. Porque eu estou vendo alguns eventos, no meu caso, para submeter artigos, ensaios, como pedem. E aí eu queria mais ouvir sobre essa questão da escrita do artigo para eventos, etc. Então, a minha pergunta é mais nessa questão acadêmica, porque eu me interesso em escrever sobre rap no Brasil e alguns cantantes, né, artistas assim, específicos. Então, eu queria saber sobre essa questão mais acadêmica, se é possível você responder. É isso. Elvis, obrigado. Eu acho que é uma pergunta bem difícil, até porque eu não sou exatamente aquele pesquisador com uma produção tão vasta assim. Eu não sou aquela pessoa com látis tão vasto. Mas existem alguns eventos que são referência, e o Nísio vai poder me ajudar a falar também. Aqui no Brasil tem o Comúsica e o Musicom, que eles acontecem em anos diferentes, que eles são bons eventos assim, que trabalham com comunicação e música popular, que podem ser referência para você escrever e levar essas reflexões. A Laíque também tem um GT que estuda música, o GT de estudos de som da Compós, tem o GT também da Intercom, que é mais relacionado com rádio, mas são os principais eventos. Agora, tem uma revista, eu acho que chama Musimid, não é, Anísio? Uma revista nova, que ela está abrindo submissões para falar de música. É uma revista interessante. Mas é isso, assim, eu de verdade, assim, até me pegou de surpresa, eu não tenho isso tudo na minha cabeça. Agora, nesse evento, agora a gente vai escrever, né? Vai sair uma publicação desse evento agora, né? Mas, basicamente é isso. Mas só para a questão, por exemplo, no meu caso, eu tentei escrever para um evento no Rio, que era sobre cárcere e direitos humanos, que eu estava escrevendo sobre um grupo que foi formado no Carandiru, que é o 509E, é um grupo de rap do Brasil. E aí foi cancelado por conta da pandemia, aí também não teve um online. E tá com um evento agora, aquele que está aberto ainda, que vai ser na Paraíba, que é arte e cultura. Estou escrevendo também, então era mais essa questão dessas dicas mesmo, porque às vezes você pode escrever e não ser aceito, né? Era mais nessa questão também por isso que eu perguntei, porque se você tivesse uma experiência assim vasta, que você disse que não tem, talvez você tenha passado por alguns empecilhos, né, para ser aceito o trabalho, mas nesse sentido. Mas obrigado. Pessoal, então é isso. Muito obrigada. Tem mais... sim, a Lohane. Por favor, Lohane.
Então, é que eu gostaria de responder rapidamente a pergunta que a Thaís fez no chat. Ela perguntou como eu avalio a responsabilidade do Twitter sobre essas desinformações. Eu avalio que seja de inteira responsabilidade, né, do Twitter, mas eles já se manifestaram diversas vezes dizendo que não teria como eles analisarem todas as informações, porque são várias publicações, né, diárias. Mas eu acredito que a gente, como usuário, pode também trabalhar um pouco denunciando esses tweets em específico, que apesar da plataforma ter essa dificuldade ou essa falha de não identificar todas essas informações, existem algumas outras iniciativas, como, por exemplo, o Aos Fato, que acaba, de certa forma, fazendo respostas, né, e analisando, de fato, as informações que são postadas, especialmente pelos integrantes do governo Bolsonaro. Então, eles acabam trazendo a verdade à tona, que é uma iniciativa privada, não tem nada a ver com o governo, mas, de certa forma, a resposta final é que eu avalio que seja de responsabilidade do Twitter, mas que a gente também pode ajudar, de certa forma, como usuários da plataforma. Eu também queria agradecer a pergunta da professora Silvia, que eu não fiz anteriormente, e também agradecer a da Thaís agora. Não sei, o Carlos ia falar ou ele já falou? Não, eu já falei. Tá, você tinha levantado a mão antes? Não levantei, mas depois eu mudei de ideia. Eu achei que já estava respondido. Ah, tá. Não, é só para reforçar aqui, Elvis, eu coloquei aí alguns eventos que são dessa área da comunicação e da música, né? Não coloquei um que é muito legal, mas que parou, que é o Congresso Internacional de Estudos do Rock, que acontece lá em Cascavel. Era uma delícia, assim, o pessoal fazia no final de cada dia uma palestra show. E, enfim, eu acho que vale a pena, assim, você entrar nesses eventos, nesses sites desses eventos, né, e ver lá as comunicações, né, a maneira como as pessoas organizaram os autores e tudo, que é sempre inspirador, assim, né, para quem pesquisa essa relação da música e tudo, ver. O que é mais importante, né, que aí isso te tranquiliza, assim, é que de uns 10, 15 anos para cá, assim, essa questão da música, né, como elemento acadêmico, né, como a canção, como elemento acadêmico, ela realmente assim, se institucionalizou, assim, né. Até o prêmio Nobel foi dado a Bob Dylan, né, então assim, e dentre as coisas que o pessoal do Nobel justificou lá no texto para o Bob Dylan olha, não sei porque a gente perdeu tanto tempo, né, dando prêmio para poesia e literatura, sendo que elas estavam todas juntas lá na canção, então tá aí Bob Dylan, prêmio, quer dizer, estou resumindo grosseiramente aqui, mas basicamente é isso, né? Então acho que é uma dica assim, né, que eu te dou, porque é uma dica que eu fiz comigo mesmo alguns anos atrás e foi sempre bem inspirador. Gente, inclusive eu peço desculpas, eu não tinha visto a pergunta da Thaís para o professor Nísio e a Adriana Petrotti, que foi sobre se vocês avaliam que as charges e memes podem causar efeitos similares de desinformação na audiência, como as fake news, se elas podem ter esse mesmo efeito de desinformar. Peço que sejam mais objetivos na resposta, só porque a gente já está avançando e a próxima... Mas disse aí, acho que já foi meio respondido. Acho que com essa atuação das agências de verificação, esse efeito tão rápido, eu acho que é meio... Sim, eu imaginei. Já aconteceu. Na verdade, quando eu emendei, né, quando você falou a primeira pergunta, eu emendei essa, só que eu atribuí a pergunta a você, Amanda, e não a Thaís. Tá. Não, pois eu tinha sentido que vocês já tinham respondido, mas aí depois que a Lohane tocou, aí eu percebi que eu não tinha visto essa pergunta. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Essa mesa foi excelente. Foi até uma mistura muito interessante, né? Nossa, de verdade, foi muito instigante. Eu ouvi todos vocês, aprendi bastante. E vamos, então... Eu agradeço mais uma vez pelo aceite de vocês terem vindo participar do evento. E é isso, agradeço também a todos que se inscreveram, né, que estão aqui presentes, os ouvintes. Sem vocês também não seria possível o evento, é muito importante.
E é isso, vamos para o segundo seminário nacional, logo em breve, do MOPRE, e teremos muito mais. Espero que vocês também estejam lá. E vamos então para a segunda mesa, daqui a pouco, 4h30, né? Em que a gente vai ter o professor